Um possível crime que supostamente está sendo praticado por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal foi revelado na manhã desta sexta-feira, 6 de fevereiro, por uma jornalista, ironicamente da Globo. Sabe o escândalo do Banco Master? Pois é, este caso está sob investigação da Polícia Federal e o processo está tramitando no STF, sob a relatoria de Dias Toffoli. O ministro que, como vem sendo mostrado pela própria imprensa ao longo das últimas semanas, tem motivos mais do que suficientes para ser considerado suspeito e, consequentemente, ser tirado da relatoria. No entanto, ele se recusa a tomar essa atitude por conta própria. Enquanto isso, no Congresso Nacional está ocorrendo uma articulação para que seja aberta uma CPMI para investigar este mesmo caso. E, ultimamente, essas comissões do Legislativo têm representado talvez a única esperança para o cidadão brasileiro de que os fatos mais comprometedores por trás de grandes escândalos recentes venham à tona. Afinal, as demais instituições que conduzem investigações hoje são dirigidas por pessoas que pertencem ao mesmo grupo, provocando aquele tipo de blindagem que somente uma CPMI seria capaz de superar e, em alguns casos, nem mesmo uma CPMI, como temos visto na do INSS, onde até hoje os aliados do governo estão conseguindo proteger Fábio Luiz, o filho de Lula, de ser convocado. Enfim, o fato é que a CPMI do Master, especificamente, enfrentou inicialmente barreira imposta pelos parlamentares aliados do governo que se recusavam a assinar. Nessa semana, eles mudaram de estratégia, anunciaram que assinariam o pedido de abertura e passaram a focar em narrativas para jogar a culpa no governo anterior. A partir disso, as barreiras para a abertura dessa comissão passaram a ser os presidentes da Câmara e do Senado, que, como já é de praxe, atribuem a si próprios um poder muito maior do que os seus cargos e se colocam no direito de controlar o que acontece no Congresso. Curiosamente, o próprio STF já decidiu que, tendo 1/3 dos parlamentares, fato determinado e prazo certo, a CPMI deve ser instalada, qualquer CPMI. O papel do presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, é apenas formalizar a abertura e não autorizá-la. Só que agora, de acordo com o que foi revelado na manhã dessa sexta por Malu Gaspar, quem está tentando desesperadamente barrar a abertura dessa comissão são 2 ministros do STF. Coincidentemente, são os 2 que já tiveram seu envolvimento direto com o caso revelado até o momento. Alexandre de Moraes, cuja esposa tinha um misterioso contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master sem qualquer serviço relevante prestado, e Dias Toffoli, relator do caso, mas apontado por funcionários como verdadeiro dono do resort Itaiaia, que tem relação com a rede de fraudes utilizada pelo Master através de fundos de investimentos. Olha só a manchete. Ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI do Master. Só que o texto da reportagem vai tornando a situação ainda pior. Primeiro com a revelação de que os ministros em questão são Moraes e Toffoli, ambos com conexões com o Vorcaro e o escândalo. Segundo a coluna, essa informação foi confirmada por 3 fontes. Depois vem a seguinte afirmação, abro aspas. De acordo com relatos obtidos pelo blog, os ministros têm alegado que a CPMI, caso seja instalada, poderia aprofundar o desgaste da imagem do Supremo. Fecho aspas. Ou seja, trata-se de uma atuação claramente política, o que não faz parte das atribuições de um magistrado para proteger a imagem dos próprios ministros. Mas a situação piora ainda mais. Abro aspas. Os magistrados também temem a convocação de seus familiares para apresentar esclarecimentos à CPMI. Conforme revelou o blog, o contrato do escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, com o Master, previa o pagamento de 3,6 milhões de reais todo mês ao longo de um período de 3 anos, totalizando 130 milhões de reais. Essa questão foi deixada de lado no depoimento de Vorcaro, prestado em dezembro do ano passado no Supremo. Fecho aspas. O que fica claro com isso? Fica claro que essa pressão é para atender interesses pessoais, que nesse caso é de blindar seus familiares de terem de prestar esclarecimentos. No caso de Moraes, é a sua esposa, por conta do contrato milionário. No caso de Toffoli, são os irmãos e o primo, que eram proprietários do resort no Paraná e tinham conexões diretas com fundos de investimentos ligados à rede de fraudes. Eles estão tentando impedir a abertura dessa CPMI porque sabem que os seus familiares não terão de prestar esclarecimentos dentro da investigação conduzida pela PF, sob o comando de Toffoli. Vorcaro já prestou depoimento, mas, como a própria matéria diz, o contrato super suspeito da esposa de Moraes com o banco foi absolutamente ignorado.
Se a CPMI for aberta, haverá certamente uma grande resistência, mas são grandes as possibilidades de que Viviane tenha que comparecer e explicar como mantinha um contrato de valor tão alto se só havia atuado em uma ação de queixa-crime ainda em favor do banco, e de que os irmãos de Toffoli tenham de explicar como eram sócios de um empreendimento milionário se suas profissões, sua renda e seu padrão de vida são absolutamente incompatíveis com isso. Esse é o motivo para que Moraes e Toffoli estejam agora fazendo de tudo para impedir essa abertura. E aqui entram as violações que estão sendo praticadas por eles com essa pressão revelada pela jornalista. O primeiro ponto é que uma CPMI é um instrumento exclusivo do Poder Legislativo. Ministros do STF exercem função jurisdicional, não política, e qualquer tipo de interferência na atividade típica do Congresso Nacional viola frontalmente o princípio constitucional da separação dos poderes. Segundo ponto, essa pressão em cima de Davi Alcolumbre, especificamente, é mais uma violação à Constituição e a decisões anteriores tomadas pelo próprio STF, pois não cabe ao presidente do Congresso autorizar a abertura de uma CPMI, cabe a ele apenas formalizá-la quando os requisitos constitucionais tiverem sido preenchidos. Terceiro ponto, mesmo que o caso já esteja no STF e uma investigação já esteja sendo realizada, continua pertencendo ao Legislativo o direito de abrir uma CPMI e de investigar os fatos relacionados ao caso, inclusive os que também sejam objeto de investigação judicial. E nesse caso, a CPMI seria essencial para que todos os fatos fossem apurados. Afinal, o contrato da esposa de Moraes com o banco, por exemplo, até o momento está sendo ignorado. Pelo menos não houve qualquer menção a ele na oitiva de Vorcaro. Quarto ponto. Essa prática pode configurar um crime? Bom, nesse caso depende da forma como essa pressão está sendo exercida. Uma coisa seria uma conversa institucional genérica, do tipo, olha, acho que é melhor não haver CPMI porque isso pode gerar conflito institucional. A decisão é do Congresso, mas nós somos contra. Não deixa de ser um argumento absurdo e não deixa de ser uma interferência, mas não é algo tão direto assim. Agora, outra coisa seria fazer ameaças, fazer uso do seu cargo para intimidar um parlamentar. Por exemplo, quer dizer então que vai ter uma CPMI mesmo. Nesse caso, nós vamos resgatar aquele processinho em que você é investigado, que até então estava adormecido aqui na corte, e vamos fazer ele começar a andar a partir de agora. Ou então, olha, o Congresso pode até tomar tal decisão, mas eu já adianto que nós vamos declará-la inconstitucional. Isso aqui é chantagem. Isso é abuso de autoridade. Um exemplo de como isso é colocado em prática é o inquérito das fake news, que já está próximo de completar 7 anos. A Lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, considera crime, em seu artigo 31, estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Só que esse é apenas um exemplo de uma forma de exercer uma pressão. A conduta de pressionar um parlamentar em um caso como esse pode se enquadrar no inciso 5º do artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que é a lei que define os crimes de responsabilidade. Esse inciso classifica como crime de responsabilidade de um ministro do STF proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Pressionar o presidente do Senado contra a abertura de uma CPMI é uma interferência indevida no legislativo e extrapola totalmente a função jurisdicional. Agora, sabe qual é a parte mais irônica dessa história? Diante de tudo que foi revelado, pode ser protocolado um novo pedido de impeachment contra esses ministros com um forte embasamento legal. Só que esse pedido, assim como todos os outros, cai nas mãos do presidente do Senado, que, mais uma vez, abusando das suas atribuições, impede que o processo tenha chance de ser julgado. Ou seja, o problema está aqui, desenhado, mas a solução, por enquanto, sinceramente, está difícil de aparecer.